Dr. Walter, é sabido que muitos brasileiros com descendência europeia, especialmente a italiana, estão buscando a dupla cidadania em função do acordo entre Estados Unidos e Itália. E as possibilidades nessa categoria são os vistos E1, comerciantes do tratado, e E2 para investidores do tratado. Por favor, fale um pouco de cada um e quais são os pontos positivos e negativos, se for o caso. É verdade, Renata, tem muita gente procurando os escritórios de advocacia de imigração para tratar de questões imigratórias decorrentes de dupla cidadania. Alguns países possuem tratados internacionais com os Estados Unidos que permitem esses vistos E1 e E2. O E1 de comércio multilateral entre os Estados Unidos e o país titular do tratado, e o E2 para investimentos do estrangeiro desse país aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Itália tem um tratado com os Estados Unidos. O italiano pode investir nos Estados Unidos e derivar o visto E2. Ou ele pode também investir para abrir um comércio multilateral com a Itália, entre Estados Unidos e Itália, que estabeleça o visto, a legitimidade para o visto E1. Então aumentou muito a procura, porque no Brasil, principalmente, tem muitos descendentes de europeus, italianos, espanhóis, até alemães tem bastante aparecem. Portugueses, infelizmente, não beneficiam desse tipo de visto, porque não há tratado internacional entre Portugal e Estados Unidos. O máximo que o passaporte português consegue é que o português entre no país sem a necessidade de um visto. Ele faz um registro online, o ESTA, ele pode entrar para visitar ou para negócios, mas num prazo de 90 dias ele tem que sair do país. Já países como Itália, Alemanha, França, Espanha, possuem tratados mais abrangentes, e esses tratados desses países permitem as aplicações do visto E1 e E2, onde esses titulares dessa cidadania podem fazer esses investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, quais as vantagens? Em primeiro lugar, o titular do passaporte italiano ele não precisa ter uma atividade comercial no seu país de origem. Ele pode ser, por exemplo, um funcionário público que se aposentou, pediu afastamento, possui uma economia de vida e quer investir aqui nos Estados Unidos. Ele faz um investimento que seja substancial, eu recomendo normalmente um mínimo de $100 mil, e isso derivaria a ele um visto E2 que permitiria a ele vir para os Estados Unidos, viver e trabalhar no seu próprio investimento por um período de até 5 anos. Sendo prorrogado enquanto existe o tratado. Você faz renovações a cada 5 anos ou a cada vencimento do visto que a pessoa recebeu. Agora, esse visto ele nunca dá residência permanente. Embora a pessoa possa permanecer no país enquanto ela tiver esse visto, e em teoria pode ficar até 50 anos desde que existe o tratado, ela nunca vai ter a denominação de residente permanente, ela nunca vai receber o Green Card por esse visto, ele não resulta em Green Card. Então esse é um ponto baixo desse tipo de visto, né? Um ponto fraco, digamos assim, do tipo de visto. Outro ponto que merece ser ressaltado é o de crianças menores de 21 anos. Enquanto elas têm menos de 21 anos, elas são dependentes do titular, do pai ou da mãe que tem o passaporte europeu aí, titular de tratado, e elas podem permanecer em status legal até quando completam 21 anos. Quando elas completam 21 anos, elas perdem o status derivativo do pai ou da mãe. Então esse também é um ponto fraco desse tipo de visto, mas que dependendo da idade das crianças menores, isso pode ser adequado para que elas migrem para um outro tipo de visto e resguardem a sua legalidade dentro do país. Mas é uma excelente forma de uma pessoa entrar nos Estados Unidos legalmente, poder viver nos Estados Unidos e poder trabalhar nos Estados Unidos. Então, merece sim bastante atenção esse tipo de visto para quem tem cidadania desses países.